Então, gente, nós vamos dar continuidade à nossa programação, aqui dando as boas-vindas ao professor doutor Luiz Augusto Galvão, que é médico, que é doutor em saúde coletiva pela UFRJ, que é pesquisador sênior da Fundação Oswaldo Cruz, através do Centro de Relações Internacionais em Saúde, né, com atuação no CRIS, né? E ele vai conversar conosco sobre a estratégia Fiocruz para a Agenda 2030, que é uma iniciativa aí da Organização da ONU, né? Organização Nacional das Nações Unidas. Seja bem-vindo, professor Guto. Muito obrigado e boa tarde a todos e todas, ou melhor, todas e todos, para ser. E então na verdade, eu estou substituindo o Paulo Gadelha, que é nosso coordenador da estratégia Fiocruz para a Agenda 2030. Ele teve um inconveniente, me pediu para estar aqui, evidentemente. Nós estamos juntos nessa empreitada desde a época que ele era presidente, ainda em 2016. Então, não se preocupem, eu vou tentar passar toda a informação da agenda e das atividades dele nas Nações Unidas. Nós temos aqui, como é que eu faço para compartilhar? Nessa flechinha, né? Uma janela, acho que é isso. Isso, apresentar agora, setinha para cima. E agora aqui, mas aí está aparecendo vocês. No quarto botão. Isso. Deixa eu ver se... Estão vendo minha apresentação, não? Está carregando, professor. Já dá para ver? Ok. Só que não é essa. Carregou a errada. Aqui é outra apresentação, essa aqui. Isso. Então, vamos conversar. Na verdade, eu me baseei um pouco no título que estava a aula, né? São iniciativas de sustentabilidade e Agenda 2030. E eu vou começar contando para vocês um pouco. Eu não sei que tanto todo mundo conhece a Agenda 2030, um pouco da história. Então, eu vou tomar uns minutos para dar uma certa equilibrada e nivelada nos conhecimentos. A Agenda 2030, ela tem uma história, né? Ela começa a ser elaborada no Rio de Janeiro, em 2012, durante a Rio+20, e ela tem alguns princípios. Para quem não conhece um pouco o processo das Nações Unidas, em 72, em Estocolmo, houve uma reunião, uma primeira reunião, que foi a reunião das Nações Unidas, sobre, naquela época chamou Meio Ambiente e Desenvolvimento, e foi uma reunião onde, pela primeira vez, se tratou desse tema de desenvolvimento e meio ambiente, incluindo, obviamente, a dimensão social. E, na época, os países em desenvolvimento, chamados, na época chamava países não alinhados, era um grande número de países, eles estavam absolutamente contra toda essa regulamentação da área ambiental, porque se considerava que era uma espécie de imposição dos países ricos para que os países pobres não se desenvolvessem. Foi ali uma fala importante da primeira-ministra da Índia, da Indira Gandhi, que falou, não é nada disso, o desenvolvimento é muito importante, mas nós temos que fazer de uma forma que o planeta aguente, porque já existia um documento que falava dos limites do planeta para o desenvolvimento. Então, aí criou foi o primeiro momento onde houve um certo entendimento global de que era importante fazer coisas sobre a questão ambiental. Isso veio caminhando e em 92, no Rio de Janeiro, teve a Rio 92, que foi a maior reunião de desenvolvimento sustentável e que existiu no mundo, né? Ainda é considerada um grande evento do desenvolvimento sustentável, e que os países
assinaram vários acordos, entre eles o Acordo do Clima, que hoje nós acabamos de assistir, a COP26, o Acordo de Desertificação, enfim, vários, e uma agenda chamada Agenda 21, que era um programa de trabalho para o século 21, já que era 92, que os países fariam para ter um desenvolvimento sustentável. Esse programa, quando foi chegando o final do milênio, houve um novo programa, que era chamado Declaração do Milênio, e os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que provavelmente muitos de vocês conhecem, porque foi bastante conhecido no Brasil, e como ia vencer, digamos, porque era até 2015, então se criou o movimento pós-2015 e se criou esse marco conceitual que eu estou apresentando aqui para vocês, que foi trazido à mesa de negociação no Rio de Janeiro, com os vários chefes de Estado que estavam lá, como uma proposta de novo marco conceitual, aonde no centro do marco estão os direitos humanos, a igualdade e a sustentabilidade como princípios fundamentais, ou seja, esses são os princípios que comandam, digamos assim, toda essa iniciativa de sustentabilidade e que se desenvolve em 4 dimensões: uma dimensão ambiental, de sustentabilidade ambiental, uma dimensão econômica, de um desenvolvimento econômico inclusivo, uma dimensão de desenvolvimento social inclusivo e uma dimensão de paz e segurança. Como paz e segurança é o motivo das Nações Unidas, a Carta fundadora das Nações Unidas é para garantir a paz, então essa dimensão, ela praticamente depois ela desaparece como uma dimensão específica, porque ela se incorpora ao ser uma iniciativa das Nações Unidas. Também esse esquema, né, que tem então os princípios e as 4 dimensões, ele tem os chamados fatores facilitadores, né? E entre eles aqui, então, um dos fatores facilitadores para implementar isso seria o acesso universal a serviços de saúde com qualidade, que depois, no decorrer das negociações, também foi mudando, né? Então, esse era o princípio fundamental, da onde começou toda essa conversa do que nós estamos vivendo hoje da Agenda 2030, que é o que eu vou contar para vocês. Na continuidade, então, na Rio+20, essa ideia, o futuro que queremos, né, que é como ficou chamado esse documento, houve um grande salto de qualidade, quer dizer, nós saímos dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que eram 8, dos quais 5 eram relacionados com saúde, para 17 objetivos muito mais amplos, mais gerais e muito menos específicos. Também é uma característica importante em termos de qualidade que esses 8 objetivos que saíram de uma declaração chamada Declaração do Milênio foram objetivos cunhados, fabricados pela Secretaria das Nações Unidas, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. Esses objetivos, esses 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, que na verdade é a tradução pragmática da agenda, porque o importante é a chamada Agenda 2030, e não os objetivos são parte dela, eles foram cunhados, foram fabricados pelos países, por um grupo enorme de países. Houve uma sequência de reuniões que sucedeu 2012 e se alongou até 2015, das quais tiveram contribuições importantes de brasileiros, enfim, de várias agências, e chegaram nesses 7 objetivos, 17 dos quais o número 3 é específico de saúde, que é o objetivo chamado Objetivo de Saúde, mas existem vários relacionados com saúde, por exemplo, o 6 de água e saneamento, o objetivo da fome, enfim, vários outros, do clima, e, enfim, vários outros objetivos. A agenda, então, quando ela foi lançada em 2015,
aqueles princípios, né, foram transformados nesses chamados 5 P's da Agenda 2030, né? E que era o quê? A agenda tem que ser universal, indivisível, ou seja, apesar de ter esse montão de objetivos, é uma coisa só, você não consegue fazer um sem fazer o outro, né? Você não vai promover saúde sem dar água e saneamento, como você não vai dar água e saneamento sem ter cuidado com o clima, como você não vai fazer o clima sem ter cuidado com a paz, enfim, é tudo muito relacionado. É uma agenda aspiracional, diferente das outras agendas. Ela não é uma agenda na qual existe um compromisso quase contábil de realizar coisas. Ela é uma agenda que diz, olha, o mundo para ser sustentável precisa disso. E cada um de nós, pessoas, indivíduos, mas também estados, governos, empresas, organizações não governamentais, se compromete a contribuir para essa agenda de alguma maneira, segundo as suas prioridades, né? Nem todo mundo é igual, nem todo mundo tem a capacidade de fazer tudo ao mesmo tempo. Na verdade, são 17 objetivos e 176 metas. Então, é uma enormidade. Tem países pequenos, como países do Caribe, que têm 30 mil habitantes, que não conseguem dar conta, né, de jeito nenhum de tudo isso. Então, eles vão pelas prioridades dos países. Olha, aqui nós vamos fazer isso, isso e isso, na pesca, no turismo, na saúde e tal, e com isso nós vamos contribuir a essa aspiração de um mundo melhor, de um mundo sustentável, e de um mundo que seja cunhado para quê? Para as pessoas, para o planeta, né, tomar conta do planeta, para a prosperidade, e aqui esse conceito de prosperidade não é ficar rico, prosperidade quer dizer inclusão, quer dizer equidade, né? Paz e parcerias, quer dizer, a parceria no sentido de que vamos fazer isso juntos, ajudando uns aos outros. O que nós vimos agora durante a Covid, que não é fácil, não é um tema tão tranquilo, tão óbvio como se imaginava ao fazer essa grande declaração. Houve um grupo de trabalho, né, da Comissão Científica de Ciências Internacional, junto com o Instituto de Análises Aplicadas de Viena, que fez um exercício digital, na verdade, bem interessante. Eles pegaram os 17 objetivos, né? Eu, lamentavelmente, não encontrei a figura grande disso, mas aqui estão os 17 objetivos, e fizeram uma grande planilha analítica das metas e como é que elas se cruzavam e como é que elas se reforçavam ou subtraíam. Quer dizer, existem metas que, ao implementar, fazem com que o outro objetivo aumente também, e algumas metas que fazem com que o outro objetivo diminua, ou que os dois aumentam, ou que os dois diminuem. Então, eles fizeram esse exercício, quantificaram e chegaram à conclusão que existem 6 transformações que são transformações essenciais para o alcance das metas do desenvolvimento sustentável. Então, foram categorizadas. Isso foi um exercício do qual nós também participamos, já na etapa de categorização, não na primeira etapa de análise, e chegamos a essas 6 transformações: a transformação de educação, gênero e desigualdade, uma transformação de saúde, bem-estar e demografia, uma de descarbonização da energia e de ter indústria sustentável, uma de alimentos, terra, água e oceanos sustentáveis, cidades e comunidades sustentáveis e a revolução digital para o desenvolvimento sustentável. Então, essas 6 transformações, na verdade, se entende como uma espécie de espinha dorsal dos 17 objetivos da Agenda 2030, né? E dos seus princípios: pessoas, planetas, paz, prosperidade e parcerias. Então, aí só essas 6 transformações, então, ocorreriam num ambiente onde, então, ninguém ficaria deixado para trás, né? E aonde se estabeleceriam economias circulares e descoladas da dependência dos combustíveis fósseis. A economia circular é uma economia na qual você não pensa só no produto, ou só na venda, ou só no comércio, mas você pensa em todo o ciclo
daquele produto, desde que você obtenha a matéria-prima, como é que você faz, como é que você negocia, como é que você transporta, o que você faz com o resíduo, e etc., de forma que o que sobra de sobrecarga ao ambiente é mínimo e que o valor agregado do produto à vida do ser humano é o máximo. Então, essa é o conceito de economia circular, que é também base de todo esse pensamento da sustentabilidade. Esse pensamento dessa forma é muito chegado à matriz da Fiocruz. Quer dizer, a Fiocruz ela tem na sua história, e se vocês entrarem na nossa casa de Oswaldo Cruz, no nosso museu, existem inúmeras publicações, exposições, inclusive virtuais, que mostram a importância que teve a Fiocruz nos grandes processos de desenvolvimento dentro do próprio país. Quer dizer, quando houve o desenvolvimento das ferrovias no Brasil, os pesquisadores da Fiocruz iam juntos nas expedições, né? E aí foi onde foi descoberto doenças, onde foram descobertos tratamentos, e inclusive aonde se ideou muito do que é a realidade hoje da saúde. Então, baseado nessa matriz da Fiocruz, que é muito significativa e muito próxima do desenvolvimento, a presidente da Fiocruz, a Nízia Trindade Lima, nossa líder, hoje em dia certamente conhecida de todos vocês, que tem liderado de forma fantástica toda essa pandemia, né, e a luta brasileira pelos brasileiros de sobreviverem à pandemia, ela lançou esse grupo de trabalho para a estratégia Fiocruz para a Agenda 2030, exatamente para dar conta dessa complexidade, e nomeou o seu antecessor, que estava saindo da presidência, Paulo Gadelha, como coordenador, e vários de nós que somos dessa área, eu, por 25 anos, fui diretor dessa área na OPAS, então me integrei a esse grupo, dando a minha modesta colaboração. A pegada social do momento do desenvolvimento hoje, e o grande desafio que nós temos, é que o desenvolvimento econômico hoje não é sustentável, né? Ele tem uma marca pelo carbono, de emissão de carbono, uma dependência do combustível fóssil que não é sustentável. Ou seja, a própria cálculo que se faz hoje, que para você poder, se você pensasse que todo mundo ia viver como o ideal, que é vendido, né, pela propaganda, pelas empresas, enfim, pelos próprios governos, do que seria uma vida ideal hoje, nós precisaríamos de 6 terras iguaizinhas, né, para poder satisfazer todo mundo. Ou seja, não dá certo. Tem que ter uma outra forma de desenvolver. Também a parte social hoje, e com a pandemia ficou evidente, ela é totalmente insustentável, né? Nós vimos a grande drama que é a desigualdade, que não só é um drama do ponto de vista das pessoas que são vítimas dessa questão, mas também um drama para os estados, né, que se viram atropelados, na verdade, por essa realidade. Nós não estamos falando só do Brasil, isso aconteceu nos Estados Unidos, na Europa, na África, em todos os lugares, onde esse problema social ficou muito evidente e, na verdade, lamentavelmente, gerou mais mortes nas pessoas mais pobres, discriminadas e vítimas do racismo sistêmico que implantado no mundo desde a colonização, quer dizer, também, e que precisa ser combatido e que precisa ser mudado, né? E também não há desenvolvimento sustentável se os direitos de todas as pessoas não estão garantidos, principalmente o nosso principal motivo de trabalho na saúde pública, que é o direito à saúde, mas os direitos humanos também fundamentais. Então, esse modelo, esse é o grande desafio, né? Apesar de termos essas grandes agendas e termos essas grandes declaratórias e reuniões e não sei o quê, esses desafios continuam. São desafios importantes que nos desafiam do ponto de vista de sociedade e de saúde pública. No processo político global, né, nós hoje temos a crise da pandemia, que sem dúvida nenhuma
sem precedente, e hoje, mesmo pessoas como eu, que não tenho a trajetória de trabalho infecciosa, acabei nos últimos 2 anos estando envolvido nessa questão, e imagino que todos vocês também. O enfraquecimento do multilateralismo, e nós vimos hoje isso de uma forma clara, quando os líderes multinacionais, ainda que somado aos grandes líderes nacionais, não conseguem um poder de convocatória suficiente, por exemplo, para poder cumprir metas de vacina, né? Apesar de pedirem insistentemente a doação, a compreensão, o negócio afável e amigável, não tem acontecido, né? O conflito geopolítico de hegemonias, talvez a que está mais na imprensa hoje, é entre China e Estados Unidos, mas existem várias outras. A geopolítica hoje passa também por uma crise importante. Existe também, e não vejo tão como negativo, mas até como uma marca positiva, o realinhamento do governo Biden nas políticas econômicas e sociais, inclusive abraçando a Agenda 2030. Existe uma exacerbação de conflitos, muitos deles por fundamentalismo religioso, né? Lamentavelmente. Os fatos alternativos são hoje voz corrente, lamentavelmente. O questionamento das evidências científicas para o desenvolvimento sustentável, mas também para outras questões, lamentavelmente ganhou um espaço enorme. O próprio reposicionamento de empresas tem sido feito para ganhar essa imagem da sustentabilidade, que hoje é uma imagem positiva. Isso é bom, isso não é ruim, não estou aqui, não acho que é um desafio, é uma característica do processo. Há muitos anos atrás, quando se começou a implementar o cinto de segurança em carros, era visto como uma coisa, digamos, meio negativa, né? Era incômodo, aquela coisa toda. Hoje em dia, ninguém compraria um carro sem cinto de segurança. Então, aqui é a mesma coisa. As empresas descobriram que ser amigável, estar do lado da sustentabilidade, na verdade, é uma coisa boa. E isso é interessante para os negócios e também, em termos gerais, da agenda. E a intensificação da percepção pública sobre a questão da crise climática, que esse é um tema central, né, para todos nós, e que hoje botou em evidência de uma forma pública como nunca vista anteriormente. Basta, vocês viram, todos nós acompanhamos como isso foi em Glasgow, e não sem motivo. Esse é só para, enfim, é uma passada de passarinho, vai ser assim, uma voada assim, rápida sobre o assunto, mas esse é o quadro real, né? Isso é o relatório do IPCC desse ano, onde isso comprovadamente, cientificamente, já com medidas até que eu acho até exageradas, não precisaria tanto, mas como existem tantas perguntas, e o IPCC, deixa eu contar, ele não é, na verdade, um painel de cientista maluco de uma universidade, não, ele é um painel de cientistas de governo, ou seja, você, para ser do IPCC, o teu país tem que te indicar como um cientista, você tem que ser um cientista, mas você vai representando, de alguma forma, entre aspas, o seu país, o seu governo. Não são cientistas independentes, por exemplo, de empresas, não é. E são milhares, né? São muitos que participam, consultam toda a bibliografia e fazem medições importantes, porque existe financiamento para isso, medições muito específicas. Então, sabemos hoje que, se fossem só os fatores naturais, seria esse azulzinho aqui de baixo. Com a intervenção humana, então, deu esse pico. A partir dos anos 50, a gente nota esse pico da temperatura, que nunca, sem precedente, né? Sem precedente, e que a tendência é passado 1,5 grau, e que passando de 1,5 grau tem consequências enormes para a Terra, aumento dos oceanos, salinização, aumento das temperaturas, aumento dos desastres naturais, etc, etc. Então,
Esse é um tema central hoje no desenvolvimento sustentável. Se a gente não conseguir equacionar isso também, além da agenda e de todas as aspirações, não adianta muito fazer outra coisa, né? Isso aqui é o mapa mantido pela Universidade de Washington, eles têm esse Instituto de Medidas de Saúde, né? E eles agruparam aqui os indicadores, esses são os indicadores da Agenda 2030 relacionados com saúde. Eles mantêm atualizados 64 indicadores relacionados com saúde, e esse é o grupo que, além da saúde, está relacionado com a Agenda Clima e a Agenda 2030, e tem esse índice, né? Esse aqui é o caso do Brasil, aonde esse índice, isso aqui é um ponto fora da curva, não é considerável. Mas ele vem, na verdade, melhorando, mas com a Covid, isso aqui provavelmente vai ter dado uma grande baixada. E a gente vai observar isso em todas as medidas, mas essa é uma das fórmulas que existe de medir de saúde. Na verdade, além dessa questão das medições e de tudo que acontece em relação ao desenvolvimento sustentável, ele não é igual, né? Esse aqui é um quadro do Observatório Global de Saúde da OMS, e vocês veem que esse indicador, que é DALIS, né, que é os anos de vida perdido ajustados por 100 mil, em termos gerais, o clima ele aumenta 84 anos de vida perdidos, ou de morte antecipada, por 100 mil. Mas quando você olha por sub-região, olha aqui, a região de baixa renda da África, esse índice é 278 mil, não é mais 84. Né? E quando você olha os países desenvolvidos de alta renda, 1,6. Quer dizer, se você está, mesmo quando estamos falando do clima, mesmo quando estamos falando de desenvolvimento sustentável, você tem uma diferencial de 200 vezes entre o maior e o menor, que, aliás, em termos de salário, a gente vê isso acontecer também, quem ganha muito pouco, o presidente de uma companhia, hoje, lamentável. Então, essa desproporção, ela é também... E isso nós estamos falando de dados desatualizados. Os dados atuais provavelmente vão ser piores, né? Esse é só para vocês localizarem o Observatório de Saúde Global da OMS, da onde sai essa informação. Um outro tema é que a agenda que vinha já com dificuldade de ser implantada, porque os países têm dificuldade em abraçar essa ideia de aspiracional e, não diria voluntária, mas de certa forma autodeterminada de participação, então ela já tinha muitos desafios. Acontece que com a Covid, ela teve mais desafios ainda, ela foi afetada terrivelmente, principalmente naqueles temas relacionados com bem-estar e a capacidade, ou seja, tudo que é de saúde e ficou afetado, as economias sustentáveis, o desenvolvimento urbano e as 4 alavancas fundamentais da agenda, que é a governança, né? Você, para poder promover esse tipo de mudança, você tem que ter um mecanismo de governar isso, para conduzir a mudança. A economia e a finança, você tem que ter dinheiro para financiar essa transformação e a inovação, e ela ficou curta, né, pelos próprios gastos do Estado. A ação individual e coletiva e a ciência e tecnologia, que, de certa forma, é o tema do curso quando a gente está falando da questão de digitalização, que nos tomou de assalto a todos, né? Eu me lembro que eu estava dando aula presencial e, de repente, chega a mensagem: olha, próxima segunda já todo mundo em casa, Zoom. E isso, que era um instrumento que, na verdade, a gente usava muito eventualmente, passou a ser um instrumento de trabalho, né? Então, esse avanço foi um avanço muito repentino, muito rápido, e que nós ainda estamos para ver o que aconteceu. Por exemplo, na área de educação, existe muita desigualdade com essa questão, já que nem todo mundo tem o mesmo tipo de acesso aos instrumentos, né, à tecnologia.
de internet, de computador, etc. E também abusos, né? Acabou de passar uma lei em Portugal, já que o Odorico mencionou, aonde já é proibido as empresas contactarem os funcionários fora de horário de trabalho, por e-mail e por zap, enfim, de qualquer forma, como também as empresas agora são obrigadas a pagar parte da energia elétrica e da internet. Porque também essa ideia de que ficou em casa vai economizar para o clima, porque não vai contaminar, não é bem assim, porque quem fica em casa muitas vezes gasta energia com o ar-condicionado, com aquecimento, e isso também acaba contribuindo para o clima. Existem as interfaces entre ciência, política e sociedade, são fundamentais na ciência e tecnologia e foram muito importantes durante a própria Covid, né? O primeiro grande, vamos dizer assim, patamar ou diferença entre essa interação são os prazos, né? Os prazos da ciência são longo prazo. Você, na verdade, por exemplo, a gente pega a questão da vacina, que foi desenvolvida em tempo recorde, é verdade, e muito bom, e excelente. Mas já existia 20, 30 anos de pesquisa anterior, ou até mais, 100 anos, né? Se não tivesse existido o Louis Pasteur, não teria vacina. Então, quer dizer, na verdade, os prazos da ciência são muito grandes. As demandas políticas são para amanhã, né? O ministro, no dia que chegou a Covid, ele queria ter vacina naquele dia, ele não queria esperar um dia, né? A responsabilidade dele era eliminar a doença. Então, são diferentes. As verdades certificadas, muitas vezes, então, não pode ser cumprida, né? Quer dizer, existe muito essa relação do que você consegue fazer num curto prazo ou não, cumprindo todos os protocolos, né? E também a responsabilidade de como é que você, então, vai dar conta das regras normativas, do próprio e várias outras coisas, não como uma coisa negativa, né? Existia muita contradição, e existe ainda hoje, toda essa regra para evitar a infecção e para evitar a transmissão, que, na verdade, impõe um certo bloqueio social que, vamos dizer assim, é contraditório com a noção da sociedade e com a própria ideia cidadã, né? Então, se torna muito importante, e hoje é uma noção básica na ciência, essa ideia do engajamento da comunidade com a sociedade e com os formuladores de política. Então, aí tem uma questão central no desenvolvimento sustentável e na própria ciência, tecnologia e inovação dentro do contexto do desenvolvimento sustentável, que vai não só olhar para a tecnologia necessária e para como é que faz para desenvolver essa tecnologia necessária, mas vai olhar para como construir isso de mãos dadas com a sociedade, incluindo as empresas, etc., para poder ter uma solução que seja viável, aceita e respeite as regras sociais. E esse é um dos grandes desafios hoje nessa interface ciência, política e sociedade no contexto do desenvolvimento sustentável. Mas nós tivemos grandes lições também durante a Covid para essa área e que nos inspiram para continuar, né? Para a gente ver o tipo de transformação que é necessário hoje. Então, os países com sistema de inovação consolidado foram aqueles que responderam melhor às crises socioeconômicas, inclusive da Covid, porque rapidamente conseguiram se adaptar. Um exemplo que todos nós observamos foi a Coreia, né? A Coreia tem um sistema de inovação muito consolidado pela própria a ideia lá dos tigres asiáticos, né? Então eles rapidamente se adaptaram, fizeram coisas muito inovadoras para o controle. Também essa inovação orientada por missão e o Estado empreendedor, quer dizer, aqueles países que investem em inovação. Nos Estados Unidos, existe uma enorme quantidade de recursos disponível para o Instituto Nacional de Saúde fazer pesquisa básica que depois se aplica a medicamento, vacina, etc., etc., né?
e que essa necessidade de preparar para novas pandemias e outras catástrofes, baseado numa sociedade resiliente, ou seja, onde você também tem essa base social preparada, não só confiar na tecnologia, mas a tecnologia social. Quer dizer, aquilo que faz com que a sociedade seja mais resiliente. O que faz a sociedade mais resiliente? Fundamentalmente, a equidade. Qual é o melhor equalizador que existe? Saúde. Você dá saúde e educação, você está equalizando a sociedade, porque você aumenta a condição de competitividade, você aumenta a condição de inclusão, né? Também trouxe a Covid a ideia do reset, né? Quer dizer, você quase que começa tudo de novo, né? Um novo empreendimento para a comunidade científica, porque quase que foi um susto. Então, você tem que agora repensar tudo isso, prioridades, forma de fazer, etc, etc. Também muito importante é a governança sobre tecnologia digital e dados, e aqui, só fazendo um parêntese, toda a questão da privacidade, né, que é um tema central, principalmente quando nós estamos falando de tecnologia na área de saúde e compartilhamento de dados individuais. A questão da ciência aberta, do co-design e do compartilhamento de dados, informações e plataformas foi central, né? Não fosse isso, e aí é importante dizer que a OMS tem uma plataforma chamada de R&D Blueprint, quer dizer, é um rascunho de pesquisa e desenvolvimento, que na verdade foi desenvolvida pensando em malária, mas depois acabou se adaptando, e hoje as reuniões dessa plataforma incluem milhares de pessoas e é onde se compartilham os conhecimentos mais atualizados, praticamente aberta, lógico, tem que se inscrever, mas tem uma quantidade enorme de documentos publicados, e com isso, inclusive, contrapondo a várias das notícias sem base científica que circulam, né? E o incremento da cooperação internacional em ciência, tecnologia e inovação, também a gente viu um aumento enorme disso. Hoje em dia, os pesquisadores da área de saúde, principalmente, mas também da área econômica, da área de energia, porque o desafio foi geral, né? Educação, enfim, computação e tudo. E hoje estão muito mais conectados. Essa cooperação aumentou muito com a Covid. Então, são lições, ou aprendizados, ou vantagens que a gente ganhou. Essa parte da OMS, eu já falei da importância que teve, mas eu queria também enfatizar essa questão da inovação regulatória, né? Porque não só foi uma inovação do ponto de vista do desenvolvimento da vacina, do teste de terapêuticas e essa coisa toda, mas também tudo o que significou encontrar uma forma nova de regular essas substâncias, tudo que a gente viu de aprovação de medicamentos, vacinas em caráter emergencial pela própria OMS, que não é uma característica conhecida, toda a parte de compras, governança e implantação, a revolução digital, né, que existiu, e o caso das vacinas, que é, sem dúvida nenhuma, o grande caso que vai entrar para a história, a rapidez como se pôde fazer, e o tipo de vacina também, né? Onde o mRNA, que era uma tecnologia até que não era completamente dedicada à vacina, era pensada mais para tratamento até mesmo de câncer, e acabou sendo uma tecnologia muito boa. E também tudo que foi a guerra das vacinas, né? Que é a desigualdade do acesso, a questão da negociação direta das empresas com os estados, com os governos, sobrepassando o COVAX, que era um mecanismo, é um mecanismo criado para evitar isso e para garantir a equidade na distribuição de vacinas e terapêuticas. Então, a saúde, ela tem um lugar fundamental, como vocês podem ver, no desenvolvimento sustentável, né? Ela é fundamental, ela é um fator essencial, você não consegue
fazer desenvolvimento sustentável sem saúde, e ela também é um indicador de progresso. Quer dizer, os países que têm maior investimento em desenvolvimento sustentável são também, sem dúvida, os países que têm, que são caracterizados são caracterizados por terem melhor avançado nessa questão da saúde e da implementação da agenda. A saúde é um direito coletivo e individual. A saúde é um articulador de política social, desenvolvimento, inovação, equidade e inclusão. Não existe melhor forma de você fazer essa promoção de ciência, tecnologia e inovação, incluindo tecnologia social, incluindo e combatendo a inequidade, do que a saúde, comprovadamente, né? Isso tem muitos estudos mostrando isso. Ela também é uma área de dinâmica de desenvolvimento, ela é uma área econômica, né? Hoje, a saúde, ela tem o valor da saúde, só para vocês terem uma ideia, o setor saúde representa 4% das emissões de gás carbônico, de gases de efeito estufa. Na verdade, é um pouco mais do que gás carbônico, mas, enfim, fundamentalmente. E ela também é uma grande geradora de empregos, investimento, enfim, ela é 10% das despesas globais. Então, é um setor econômico enorme, muito, muito importante. Obviamente, não todo ele é público e, obviamente, não todo ele se tem controle. Mas ele é muito relevante, não só do ponto de vista social, né? Que normalmente o nosso enfoque é esse, da atenção, da questão, da epidemiologia, etc, etc. Mas ele também é importante do ponto de vista de economia, como setor econômico, né? Ela é um fator estruturante do estado de bem-estar social, jamais vai ter, ninguém vai se sentir bem e em bom estado se não galgar, não tiver, né, saúde. É um campo privilegiado à inovação em todas as tendências e tem um papel crescente na geopolítica internacional. Hoje em dia, e nós estamos assistindo isso hoje na Covid, a cooperação, por exemplo, com os países africanos, existe uma certa competição, né, de diferentes países que querem fazer cooperação com a África. Por quê? Porque a África é um país ainda, uma região com grandes populações pobres e que vai crescer, vai se desenvolver. Essa, pelo menos, é a ideia, né? Então, é um lugar onde, se você investe hoje, a longo prazo, você vai ter grandes retornos e, por isso, esse grande interesse e até uma certa competitividade, onde a saúde tem um papel bem importante. Isso é só um exemplo não sei quanto vocês conhecem, mas vocês podem entrar no site da ONU e ver, né? Esse aqui, por exemplo, esse é uma das metas do objetivo. Esse é o objetivo 3, saúde e bem-estar para todas em todas as idades. Esse é o enunciado do objetivo de saúde daqueles ODS. Esse é um exemplo, 3.2, que ele é bem específico, né? Mortalidade neonatal, 12, tá? Vai com todo, eles não são objetivos genéricos, são objetivos bem concretos, o que orienta a ação daqueles que querem trabalhar nisso. Esse é um outro exemplo, 3.3, fala de AIDS, tuberculose, malária, hepatite, água, enfim, e tem um de ambiente também, né, que é o 7, que não está aqui, tem o de cobertura universal, que também não está aqui, aliás, dia 12 de dezembro é o dia da cobertura universal em saúde, que é um termo que para nós no Brasil não é o melhor, mas, enfim, hoje em dia está já na definição, se inclui acesso, então já é bastante aceitável. E ele tem esses, que está aqui como 3B, tem A, B, C e D, que são chamados os meios de implementação. Então, vocês podem ver aqui que, para a saúde, como meio de implementação, o que tem? Pesquisa, desenvolvimento de vacina e medicamento. Acesso a medicamento e vacina essencial. Quer dizer, isso já está incluído dentro do próprio definição da agenda e dentro do próprio objetivo como meio de implementação do objetivo da saúde.
e contempla a Declaração de Doha, que é onde está toda essa conversa da propriedade intelectual e de levanta patente, não sei o quê, e que hoje em dia, na verdade, é tão complexa a tecnologia que já quebra de patente não resolve. Tem que ser quebra de patente e cooperação de transferência tecnológica e acesso à informação. Porque grande parte hoje de toda essa produção, na verdade, são grandes bases de dados e bibliotecas de informação que te permitem construir uma vacina. As Nações Unidas, e quando se fez a reunião sobre financiamento da agenda, se tomou a decisão que a base da agenda para que ela acontecesse seria ciência, tecnologia e inovação. Então se criou esse mecanismo, que é o mecanismo de facilitação tecnológica nas Nações Unidas, e o qual trabalha em diferentes frentes, né? Ele tem vários mecanismos internos. Eu vou adiantar aqui para mostrar para vocês, que eu estou vendo que já estamos com 43 minutos, já sei, já vão me pedir para parar. Então eu vou só correr um pouquinho aqui, dizer que esse mecanismo das Nações Unidas, ele tem um objetivo geral de estimular ciência, tecnologia e inovação como motor base dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da própria agenda, com uma série de princípios de sustentabilidade dos sistemas de inovação, da soberania cognitiva e da justiça, né, do direito da propriedade, mas também, ao mesmo tempo, a contradição entre direito de propriedade e a saúde, ou os bens de saúde como bens globais, né, públicos globais, que têm que ser, de alguma forma, compartilhados, ao consenso sobre critérios éticos, que esse também é um outro grande tema na inovação, a ecologia do conhecimento, a ciência aberta, a coprodução, isso hoje é um elemento fundamental que vai mudar mudou na Covid e vai mudar para sempre, e várias recomendações que foram feitas a partir dessa ideia de que a ciência, a tecnologia e a inovação é a base Uma delas é o fortalecimento de ecossistemas de ciência, tecnologia e inovação. Para quem não está acostumado com o termo, se chama de ecossistema aquele ambiente onde você tem pesquisa básica, financiamento da pesquisa, pesquisa aplicada, desenvolvimento da tecnologia, a passagem de bancada para produção, financiamento da produção, distribuição, avaliação da tecnologia, e inclui, sem dúvida nenhuma, a ciência cidadã, sistemas de assessoria, essa parte toda. O reconhecimento da saúde como uma âncora para o desenvolvimento sustentável, a promoção de roadmaps, na verdade, são rotas de ação. A ciência, tecnologia e inovação, assim, só por demanda, ela fica muito picada, então, se você quiser realmente fazer um desenvolvimento, você tem que desenhar toda essa trajetória, o fortalecimento de capacidades nacionais para tomada de decisão com base em informação científica, o compartilhamento de conhecimento e a promoção de pesquisa colaborativa. Hoje em dia, praticamente no mundo, ninguém mais consegue fazer pesquisa sozinha, e a garantia do acesso universal às soluções que foram desenvolvidas. A pandemia, na verdade, apesar de ter prejudicado, de certa maneira, a implementação dos objetivos, ela reforçou também a Agenda 2030. Por quê? Porque é o único acordo mundial que existe que está de pé, né? Onde todos os países são signatários e onde existe um entendimento e existe um processo de seguimento estabelecido no core das Nações Unidas. Então, o Conselho Econômico Social, o ECOSOC, mantém esse fórum de alto nível, que é quem faz o segmento da agenda, e esse fórum, ele colocou claramente na última reunião, que agora foi em julho desse ano, o impacto negativo da pandemia, mas também reconhece que a recuperação do impacto negativo é através da implementação
da agenda e dos seus ODS. Então, aqui, uma ilustração do que nós fazemos na Fiocruz, e que talvez possa servir também de inspiração para muitas coisas. Um é o TFM. No TFM, nós temos uma colaboração, o TFM é mantido pela Divisão de Social das Nações Unidas, em Nova York, e eles têm esses 3 mecanismos. Um time interno das agências das Nações Unidas em Ciência, Tecnologia e Inovação, do qual, eventualmente, eles nos convidam para tomar assento e trabalhar com eles. Eles têm esse grupo de 10 pessoas, do qual o Paulo Gadelha foi membro, acabou de sair, entrou um outro brasileiro no lugar dele, que é para aconselhar o secretário-geral. E tem o Fórum de Ciência, Tecnologia e Inovação, que ocorre todos os anos em junho, prévio à reunião do ECOSOC, porque esse fórum informa o ECOSOC de como é que está caminhando a ciência, tecnologia e inovação, já que ela é a base da Agenda 2030. Quer dizer, o que acontece? Olha, vocês, para caminharem na agenda, vão precisar de ciência, tecnologia e inovação. Então, nós vamos ter um apoio aqui nas Nações Unidas para isso, que é o fórum. Então, sempre participamos do fórum, ele é aberto e é um fórum de todos os interessados, inclusive de saúde, mas lá se discute todas as outras coisas também. Um outro mecanismo que nós temos, que também é parte das Nações Unidas, apesar de operar fora, que é essa rede de soluções para o desenvolvimento sustentável da ONU, que foi criado porque a Carta da Agenda 2030 foi aprovada em 2015, setembro de 2015, em Nova York. Nesse período, o secretário Ban Ki-moon pediu ao professor Jeffrey Sachs, da Universidade de Colômbia, que organizasse essa rede, que, na verdade, é uma rede de academia e ONGs para apoiar a implementação da Agenda 2030 e o acordo climático, porque depois da Agenda 2030 entrou toda essa questão do acordo climático que nós temos, que estamos também comprometidos. Existe também a Comissão das Nações Unidas de Ciência e Tecnologia, com a qual nós colaboramos. Eles acabaram de fazer uma reunião esse ano, onde avaliaram o impacto da Covid na ciência e tecnologia. Nós fizemos um evento paralelo para avaliar isso. Tem essa iniciativa do Mundo em 2050, do Instituto Internacional de Análise, o IASA, do qual também nós participamos. A OMS tem esse plano de ação global para vidas saudáveis e bem-estar para todos, que tem prioridades, uma delas que é de desenvolvimento e pesquisa. A presidente da Fiocruz é a presidente desse subgrupo, né, desse plano da OMS. Eu esqueci de falar que aqui no SDSN, a presidente da Fiocruz também, ela é co-presidente de um grupo de saúde para todos, que é uma das redes que existe aí dentro. Também tem o Conselho Internacional de Ciência, a parceria interacadêmica, que são das academias de medicina e de ciência do mundo inteiro, a CEPAL, que é a Comissão Econômica da América Latina e do Caribe, que fica no Chile, as comissões econômicas da ONU, de todas as regiões, são as responsáveis por dar o seguimento, medir os avanços da Agenda 2030, né? E por isso que a gente tem um contato. Tem essa iniciativa da Comunidade Global de Tecnologia Sustentável e Inovação, que a Fiocruz é co-patrocinadora. Esse ano ela acontece junto com a exposição em Dubai. Nós temos essa colaboração com o Centro de Pesquisa do Atlântico, a Air Center, que na verdade tem a sede em Lisboa, e as cooperações nacionais e subnacionais, Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Justiça, o governo do Ceará, temos muita colaboração, o governo do Paraná também, Frente Nacional de Prefeitos, isso é uma coisa construída, na verdade, agora numa última participação no GESTIC de Dubai, onde o presidente da Frente Nacional de Prefeitos esteve lá, e existe um compromisso de trabalho conjunto, de apoio sobre a Agenda 2030 nesse contexto
porque a ação local ela é fundamental para tudo isso. Quer dizer, você pode pensar globalmente, mudança climática, desenvolvimento, etc. Mas o que vai fazer acontecer é a ação local. Então, as cidades, os prefeitos são um elemento fundamental de tudo isso. A rede estratégica de ODS, que é outra rede que nós participamos, a Escola Superior de Propaganda e Marketing e a Agência de População das Nações Unidas, nós temos um projeto conjunto sobre projetos de territórios, de espaços saudáveis e sustentáveis. Temos uma feira de soluções também mantida, GT de sociedade civil, que é excelente, é um GT, na verdade, de comunidades não governamentais, de organizações não governamentais, no qual a gente colabora, nós não participamos, a gente colabora, o Pacto Global também colaboramos, e aí todas as Fiocruz, não vou enumerar. Isso é tudo interno, com diferentes aspectos, né? Tem alguma que é mais ensino, outra, por exemplo, a ESP tem toda essa parte de saúde digital, que é o objetivo de vocês, e o ICICT também. Enfim, finalmente, quando superarmos essa crise, isso disse o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, no começo do ano passado, ele falou, podemos voltar ao mundo como era antes, ou lidar decisivamente com essas questões que nos tornaram desnecessariamente vulneráveis a crises. Nosso roteiro é a Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou seja, ele reafirma a Agenda 2030 e a recuperação da crise deve levar a uma economia diferente. Tudo o que fizermos durante e após essa crise deve ter um forte foco na construção de economias e sociedades mais iguais, inclusivas e sustentáveis, que sejam mais resilientes diante de pandemias, das mudanças climáticas e dos muitos outros desafios globais que enfrentamos. Então, eu criei essa frase, depois que tudo acabar, a Agenda 2030 vai estar lá. Coloquei aí também algumas referências e isso era o que eu tinha para apresentar para vocês. Agora eu não sei como é que eu saio disso aqui. Vamos ver. É só apertar na setinha novamente, Guto. Eu não vejo a setinha. Onde parar, não tem uma tá aqui, já achei, pronto. Parar a apresentação. Parar a apresentação, isso. Então, pronto. Acho que aí já parou? Parou sim. Eu queria dizer que está aqui entre nós a doutora Cláudia Pernincar, da Universidade Nova de Lisboa, é uma expert em design, que integra o nosso Larissa Saúde Digital, né? Hoje trabalhando, aprofundando nessa questão da experiência do usuário, no uso, para a inclusão realmente das pessoas, né? Por meio de boas experiências de uso das plataformas em saúde digital. Então, ela está aqui entre nós, não sei se ela quer dar uma palavrinha, mas também já está aqui a doutora Adriana Ventura, a deputada Adriana Ventura, depois a Sheila vai apresentá-la e que vai nos falar sobre, né, um projeto de lei em telemedicina, o qual ela lidera a discussão dentro do Congresso Nacional. O Odorico pediu Muito obrigada, doutora Adriana, pela sua presença. O Odorico pediu aí a palavra. Odorico, o seu microfone está fechado. Opa, agora sim. Dar as boas-vindas à minha querida amiga, colega Adriana Ventura. Adriana, agradecer aí você. Muito importante o seu papel aqui nesse debate e lhe parabenizar pelo brilhante mandato que você está fazendo na Câmara dos Deputados e como pesquisador da área de saúde digital, dizer que é muito importante o seu papel também, que não é da área da saúde, mas ter abraçado como administradora, deputada, o seu protagonismo nessa área é fundamental e estratégico. Então, você está aqui no Congresso extremamente importante da saúde coletiva brasileira e está aqui o nosso querido Guto, que acabou. Guto, quero também aproveitar e parabenizar pela palestra, dizer que eu continuo sendo seu macaco de auditório, viu? É isso, Rodrigo, eu que sou teu. Eu queria também cumprimentar a deputada Adriana, obrigado por estar aqui conosco, parabéns pelo seu mandato.
A gente segue através do Dorico. Aula, viu, Guto? Estava acompanhando e aprendendo aqui, foi bom. E, Adriana, tem que fazer um debate lá na Comissão de Seguridade Social e Saúde sobre a Agenda 2030 e levar esse povo para lá para essa aula todo dia ficar registrada lá nos anais da Câmara, né? Bem legal, eu acho que é uma boa. Ô, Dorico, o que vocês mandarem para mim, podem me usar. Eu vou lá, eu peço, eu faço, viu? Não tem, não fazer um, não tem nome de vocês. Já fazer um requer... Porque é muito importante, e a Agenda 2030, como o Guto falou, com a questão da pandemia e com essa agenda do clima da COP26 e tal, ela passou a ser literalmente uma agenda estratégica, né? E como o Guto falou, esse pensamento reacionário, conservador, de achar que a agenda de clima, a Agenda 2030, é uma agenda para os países desenvolvidos que querem impor o não crescimento aos países em desenvolvimento, é anacrônico, é ultrapassado. Essa é uma agenda global, né, de todo o planeta, né? O que está em jogo é o planeta. Evidentemente, você não podia exigir uma agenda dessa no início da Revolução Industrial, até porque ninguém sabia o que vinha pela frente, né? Hoje é fundamental. Então, debater esse tema na Câmara também, Adriana, é muito importante. Mas, Guto, parabéns, e depois eu vou lhe perturbar e que eu vou querer que você dê debater esse tema com os nossos alunos da graduação, do mestrado e do doutorado, viu? Porque esse é um tema fundamental e esse acúmulo que você traz com o seu olhar, inclusive com a sua vivência como diretor da Organização Mundial da Saúde, lá em Washington, né, da OPAS, é muito importante. E hoje o olhar que você traz como coordenador do Centro de Relações Internacionais da Fiocruz, muito bom. Parabéns. É um prazer, Dorico, colaborar com você, como sempre. E eu dou aula, mas você vai ter que dar aula para os meus alunos aqui da Universidade de Georgetown. Tá bom, vamos. Tá certo, vamos combinar isso aí depois. E a deputada também, vou lhe convidar. Tá certo. E eu também, eu quero, inclusive, porque Georgetown, você sabe que é referência para várias coisas que eu estudo. Então, para mim, também já me senti convidada. Pronto. Essa é a Adriana Ventura, muito bem. Nós temos um pequeno departamento de saúde internacional, mas, na verdade, a universidade, nessa área internacional e na área de legislação, ela é muito boa, né? Ela tem uma tradição muito grande. Com o maior prazer, facilito qualquer contato que vocês precisarem. E vamos promover aqui a audiência pública para você, para o Dorico, para a Ivana, para todo mundo. Tá bom. Tá bom. Beleza. Gente, um abraço, Ivana. Aí, coordena aí. Obrigado, Adriana. Obrigada, doutora Dorico. Um prazer estar aqui. Obrigada, doutor Guto. Obrigada, doutora Ivana. Obrigado, eu. A professora Cláudia ligou a câmera, eu quero saber se ela quer dar uma palavrinha aí. Ela está muda. Está fechado, também. Cláudia, está mudo. Olá, boa noite a todos. De Portugal diretamente, peço desculpa, só entrei a esta hora porque cheguei a casa agora. E estava a vir aqui o professor Guto, muito obrigada pela partilha, porque realmente há situações que passam aí, nomeadamente na questão da saúde coletiva, que nós em Portugal não temos muita noção de como é que, portanto, nomeadamente questões mais estratégicas e políticas são definidas. E eu agradeço imenso o convite também para estar aqui convosco, porque também para mim é um aprendizado, não é? Portanto, muito obrigada pela partilha. Eu que agradeço e é um prazer tê-la aqui. Terra querida, Portugal, de todos nós, né? E também onde nós temos uma colaboração muito intensa com o pessoal de várias universidades, né? Mas com o Air Center, mais especificamente, na área de ciência e tecnologia, uma colaboração muito intensa. Então, gente, alguém mais tinha uma pergunta para o professor Luiz Galvão? Eu ia fazer uma pergunta, mas ele me respondeu. Eu pensei em fazer a pergunta, mas aí ele já respondeu, né? Sobre o impacto da Covid-19, não sei se ele quer falar um pouco mais, né? Nesses objetivos, quer dizer, a gente ficou mais distante de alcançar esses objetivos, ou também a Covid traz perspectivas que pode também nos ajudar, né, a nos aproximar?
Mas, na verdade, tem as duas coisas, né? Nós temos, sem dúvida nenhuma, e na área da saúde é uma coisa bastante evidente, porque nós perdemos, por exemplo, na vacinação de criança, porque teve paralisia do serviço de saúde, que é parte de uma das metas é essa. Tuberculose tem sido um problema muito, muito sério, né, onde nós temos problema importante. Na parte social, toda a questão do pessoal que está em situação de rua é uma situação muito triste, eles realmente são diretamente afetados pelos dois, pela pandemia e pela mudança climática, né? Então, tem uma série de populações vulneráveis e que ficaram prejudicadas por causa da retração ou da redirecionamento do pessoal de saúde para a Covid. Então, esse é um tema central. Hoje em dia existem já algumas iniciativas de tentar fazer programas específicos para recuperar essa perda, né? Porque, lógico que nós temos que fazer todo o sistema de saúde, mas esse é um tema, e então isso prejudica. Não vou nem falar do resto, né? Alimentação, que é o objetivo 1 e no 3 também muito complicado. Toda a questão da equidade, né, que ficou evidente e pior ainda, né, durante toda a Covid. Enfim, é uma série de coisas. Por outro lado, né, como houve uma colaboração internacional muito grande na área de saúde, nós temos hoje na Fiocruz, não vou entrar em detalhe, mas quem tiver interesse eu posso mostrar e podemos até, eu tenho certeza que a presidência e o pessoal todo da Fiocruz está disponível para. Nós tivemos um aumento muito grande da cooperação internacional, né? Nós fizemos como sede daquele estudo terapêutico do Solidarity. Nós temos hoje acesso a uma tecnologia de vacina que nós não tínhamos. Hoje nós somos o hub do mRNA, que é uma coisa muito importante. Ou seja, houve, por outro lado, do ponto de vista, a grande vedete e que mostrou sua força e que conseguiu fazer coisas muito positivas foi ciência, tecnologia e inovação, incluindo de forma muito importante a parte de saúde digital, que eu até é uma área relativamente nova, né, do ponto de vista de volume, ela não é nova do ponto de vista de existência, mas de repente virou a única forma de trabalho, então o volume ficou muito grande, então tem ganhos também, e ela é essencial. Vocês lembram que eu falei das 6 transformações, uma delas é a transformação digital, sem ela você não alcança os outros, então tem também um impacto positivo, ou seja, atrasou os objetivos, todos eles, mas também nos deu, talvez, ferramentas que a gente pode, com um esforço concentrado, recuperar e até sair à frente, com a lamentável perda dos nossos compatriotas, que alguns morreram, inclusive, sem razão, né? Muito obrigado, professor. Passa, então, Obrigado, a palavra para a nossa maravilhosa sua aula. Muito boa mesmo. Também vou convidar, eu também sou professora, também dou cursos, vou convidar o professor Guto também. E vai ter que dar aula na minha também, viu? Tranquilo, tranquilo. Então, eu queria passar a palavra para a nossa cerimonialista, a Sheila, para a próxima aula.